Ethereum, Polkadot, Matic, Token Uni da Uniswap, vão acumulando uma vez por semana, vão aproveitando, se beneficiando desse período, porque depois a gente não vai ter mais oportunidade de comprar a esses preços. Olha o perigo que nós estamos diante de uma barra doji. O que é uma barra doji? Barra doji é uma barra de indefinição de alta infinita ou queda infinita. E, com base naquilo que a gente está comentando, tendência de baixa para o restante do ano, pelo menos com risco de recessão à nossa porta. Beleza, fofas? Para quem trabalha em várias startups ou trabalha em empresas de tecnologia, percebam que vai acontecer bastante layoffs aí, muitas saídas e muita limpeza, muita demissão nos próximos meses, tá? Então não se caguem nas calças, vocês vão enxergar várias desse tipo de coisa acontecendo a partir de agora. E provavelmente até novembro do ano que vem a gente vai ver um apertamento quantitativo final e depois é alta infinita. Então hoje eu quero discutir com vocês sobre o gráfico mensal do CD setembro, que foi um mercado mais lateral, principalmente no que tange as altcoins. E também vamos falar do que eu espero para outubro, porque como o mês Doji, o mês de indefinição, ficou para setembro, porque eu achei que setembro que ia ser derretimento, ou, né, eu venho comentando já há um tempo que mês de setembro, outubro e novembro são os meses mais complicados desse ano, são os meses em que pode ter uma grande queda. Então, na minha opinião, como ele fechou setembro, ou vai fechar setembro doji, em definição, abaixo da média 8 mensal, a gente tem a expectativa de queda infinita, tá? A partir de outubro. E uma queda porradeira. Vamos lá. Então vamos conversar aí sobre, primeira coisa, como é que está o sentimento do mercado? Olha para o seu coraçãozinho. Como é que você está se sentindo? Como é que você está olhando os preços dos mercados, os mercados mais voláteis do mundo, como S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, Apple, Google, Amazon. Como é que você está enxergando isso? Você está com medo? Eu tô com medo. Eu tô com medo. O pessoal está se cagando nas calças, essa é a verdade. Os investidores estão se cagando nas calças. Os grandes empresários que compram ou venture capitals no mundo todo estão se cagando nas calças para fazer novos aportes e novos investimentos, porque por conta da indefinição da manutenção da taxa de juros americana, que faz com que a gente tenha um período de escassez de dinheiro prolongado. Então, estamos numa fase de não fazer dinheiro fácil. Não é fácil fazer dinheiro nesse momento, né? É um período que não de expansão econômica, mas um período de contração. Não é um período de admissão em massa de pessoas novas no mercado de trabalho, mas pelo contrário, é um período prolongado de demissões em massa por um período prolongado, né? Menos lucro, menos resultado, menos liquidez, mais dívida, pessoas ficam sangrando um pouco mais, principalmente com a inflação acima da meta por tanto tempo, tá? Porque desde março de 2022 nós estamos em apertamento quantitativo e nada mudou, tendemos a continuar vendo isso acontecer, tá? No sentimento do mercado, senhores, então, olhando para o nosso coraçãozinho de investidor, nós estamos no nível aí mais ou menos no score 47, ou seja, temos espaço para mais depressão. Estamos no início de uma fase depressiva, né? Uma fase de depressão que, na minha opinião, vai perdurar aí por um período de alguns meses, né? E justamente essa baixa volatilidade, essa baixa movimentação do mercado é o que causa essa depressão, né? Ela é refletida através do gráfico. Por isso que eu acredito também que se vocês olharem nesse gráfico aqui de sentimento, né? Se vocês verem aqui, ó, em 26 de junho de 2019, nós atingimos um topo que foi o início da fase depressiva, né? E esse topo é o preço de $12.800 e esse preço de $12.800 tende a ser o principal fundo do preço do Bitcoin para uma próxima depressão, tá? O mercado ele tem um ritmo, ele dá uma ritmada. Então, assim, entre essa região aqui, ó, $12.800 e o preço aqui dos 15.900, $16.000, nós temos o verdadeiro fundo do Bitcoin.
Quanto mais a gente conseguir comprar perto dessas regiões, entre 16.000 e 12.800, mais bem comprados nós vamos estar, falando assim, matematicamente falando, para uma projeção de risco-retorno de médio e longo prazo. Só que ele vai demorar para chegar até essa região. Eu espero que até dezembro ele consiga pelo menos chegar aos 16 mil dólares, tá? Mas eu acho que vai levar um tempo ainda, alguns meses, para ele chegar nos tais 12 mil, se tiver crash, se tiver recessão de fato, e assim por diante. Coisa que o presidente dos Estados Unidos, o presidente do Banco Central americano, vem falando que não vai acontecer, que vai ter pouso suave. Veremos, façam as suas apostas. Eu aposto que nós vamos para 12.800 dólares e vai ser o fundo verdadeiro do BTC. Minha aposta, tá? Mas o fundo que eu mais vou comprar, 19.800 dólares. 19.800 dólares é o preço do Bitcoin que eu mais vou comprar Bitcoin na vida. Por quê? Porque é um bom preço já, é um preço muito descontado, no caso de um ativo tão escasso, e eu acho que ele vai ser um bom preço para entrar sem ter aquela dúvida, não, mas será que vai para 12 mesmo? Será que vai para 15? Vai para 16 mesmo? Será que vai? Então, 19 mil dólares ali já tá, ó, excelente, certo? Mesmo que ele venha a cair mais depois, tá? Por isso que é importante também continuar trabalhando, continuar ganhando liquidez, para que a gente consiga comprar o mais próximos dos 12 mil dólares possíveis, tá? Então, senhores, nós temos ainda um início de fase de depressão, ou seja, o índice de medo, ele está num score muito baixo ainda, no sentido assim de depressão. Eu acho que a gente precisa ver um score de 10 para encontrar o fundo do Bitcoin. Então, o score de 10 seria um medo satânico, né? Ou abaixo de 10 seria um medo satânico. Eu acredito que isso vai acontecer até o período aí desse intervalo de um ano ainda. E depois que isso acontecer, a gente nunca mais vai ter a chance de comprar Bitcoin barato, tá? Nunca mais. Ele nunca mais vai voltar a essas regiões, certo? Bom, então eu até estava dando uma estudada sobre a inflação na zona do euro. O pessoal comenta muito lá fora que a taxa de juros se mantendo em 4% por um período mais estendido, né, é uma projeção bem realista. Então significa que a gente entraria em 2024 com os mercados ainda em contração econômica na zona do euro, tá? E basicamente os investidores lá estão projetando que o apertamento quantitativo europeu termine em novembro de 2024, sustentando a minha tese de que a gente vai ver bull market a partir de novembro do ano que vem. Então eu acredito que em novembro de 2024 a gente vai de fato começar o bull market, tá? Até lá eu acredito que o mercado ele vai começar a fazer uma recuperação econômica e o auge do bull market, a aceleração econômica do bull market vai acontecer em 2026, quando eles, de metade de 2025 para metade de 2026, quando ele está projetado para iniciarem as impressões de dólares infinitos e de euros infinitos e riqueza extrema, tá? Que é geralmente nesses ambientes que a gente que investe em criptomoedas e ações de fora, ações americanas, a gente performa muito bem. Até lá, o mercado vai andar lateralmente por um período longo e a depressão ela vai ser mais prolongada, beleza? Então, assim, sobre a inflação lá nos Estados Unidos, olhando aqui na Bloomberg, né, os caras vêm comentando sobre a dor da inflação, inflation pain. O que que significa isso? Por mais que o presidente Jerome Powell ele fale que o governo americano está conseguindo, o Banco Central americano vai conseguir evitar uma recessão, a verdade é que, assim como nessa matéria, eles pegaram algumas famílias americanas e estabeleceram o seguinte: como é que está a rotina de gastos dessas famílias americanas? Será que realmente a quantidade de emprego está realmente sustentando altos salários como era no passado? Não, não, tá? Os americanos estão sofrendo com a inflação. Esse sofrimento começou agora a partir da metade desse ano, por quê? Porque leva-se um tempo até que o efeito do apertamento quantitativo reflita diretamente na população. E eles têm aumentado o custo de combustível, o custo de manutenção de vida, o custo daquilo que é necessário para a sobrevivência e transporte, aumentar e disparar violentamente.
Então, por mais que o presidente do Banco Central americano venha falando sobre eles estarem conseguindo sair de um apertamento quantitativo sem ocasionar uma recessão e um crash, a verdade é que a população americana está sentindo sim já os efeitos do apertamento quantitativo e provavelmente daqui para diante vai ter mais algumas demissões e mais algumas. Provavelmente ali em janeiro, pessoal, vai ter alguns resultados, alguns balanços bem negativos no fechamento do quarto trimestre das maiores empresas americanas, tá? Então a gente vai ter alguns períodos de respiro do mercado. O mercado ele tende a subir em alguns momentos para continuar caindo ou para continuar andando lateralmente. E nós estamos diante da fase de depressão mais longa do Bitcoin, tá? Essa fase de depressão que a gente está vendo, que é baixa volatilidade e mercado sangrando aos poucos, né? Sem um sangramento muito violento e muito intenso, significa que a depressão ela vai ser estendida, né? Então tenham bastante paciência para trabalhar, acumular e ir comprando Bitcoin e Ether aos poucos, vão acumulando uma vez por semana, vão aproveitando e se beneficiando desse período, porque depois a gente não vai ter mais oportunidade de comprar a esses preços. As altcoins, decida quais altcoins são interessantes. Algumas altcoins têm sim resiliência para sobreviver para o próximo ciclo de alta, por exemplo, Ethereum, Polkadot, Matic, Token Uni da Uniswap. Alguns desses tokens vão conseguir sobreviver, né? Outros, pessoal, outras altcoins que são grandes porcarias que não servem para nada, elas vão derreter até o inferno e não vão voltar mais a subir, elas vão perder o interesse ao longo do tempo, porque o tempo que vai levar para fazer a recuperação econômica vão surgir novas coisas, novas ideias, novas soluções ou novas promessas que vai atrair a atenção das pessoas e não vai ter dinheiro para fazer os ativos subirem rapidamente como as pessoas desejam. Então evitem por enquanto game coins, evitem tokens de NFTs, evitem projetos de NFTs agora nesse presente momento, tá? Evitem, por exemplo, a Ape, evitem, por exemplo, enfim, qualquer token muito especulativo, tá? Que tende a ganhar bastante valor depois num ambiente de alta infinita, mas por enquanto agora o mais importante é se proteger, ter caixa e não ficar líquido para não perder as oportunidades de alta que vão surgir daí nos próximos 2, 3 anos, tá? Quem for resiliente e sobreviver ao mercado vai ganhar muito dinheiro nos próximos 3 anos, principalmente depois que eles ligarem a máquina de imprimir dólares lá em 2025, 2026. Certo? Então essa é uma fase muito importante que a gente está vivendo e sobrevivendo. Quanto mais vocês entenderem isso, melhor. E eu vou ser sempre repetitivo, porque sempre tem pessoas novas que conhecem meu canal e precisam saber disso. Beleza? No calendário econômico dessa semana, então, na última semana do mês de setembro, pessoal, nós vamos ter, então, novamente o discurso do Jeremy Powell, tá? Quinta-feira, ou seja, dia 28 de setembro, pode ser um dia que traga bastante volatilidade, tá? Vai ter a atualização aí do balanço do Fed, tá? Do Banco Central Americano, da Reserva Americana, e provavelmente ela vai mostrar mais contração econômica, menos bilhões em dólares em ativos, menos trilhões em dólares em ativos, beleza? E isso vai ocasionar mais queda pela frente, tá? Então outubro tá com muita cara de que vai cair mais pesadinho em outubro e principalmente em novembro, tá? Podendo ter uma aceleração e provavelmente a queda de outubro vai ser mais forte do que a de agosto, porque a gente está saindo de um mês doji. O mês doji ele é um mês que antecede a um mês mais explosivo. Então é bem mais provável que a gente veja um grande volume de negociação de venda a partir de outubro, tá? Principalmente depois do dia 15 de outubro. Então guardem essa data. Depois do dia 15 de outubro, o mercado tende a derreter gostoso, tá? Aí é uma bomba relógio. Beleza? Enquanto isso, nós estamos transitando no Open Interest, né? Então a gente tem aqui o Open Interest, que é o número de contratos sim, abertos que estão aumentando gradativamente. Quando eles não chegam próximos dos 10 bilhões, nós não temos grandes quedas. Então, nesse período aí de final de setembro e entrada de outubro, dificilmente vai derreter, porque geralmente os derretimentos acontecem quando nós temos 10 bilhões de dólares em contratos abertos futuros, certo?
Acima de 10, a gente aumenta um risco muito brutal de ter uma busca de liquidez bilateral. E aí o mercado ele derrete forte. Ele sobe primeiro, engana todo mundo e depois vem varando reto para baixo, mantendo a tendência de baixa. Então agora, durante esse período de transição, o mercado extremamente lateral ainda. E eu acho que que setembro o mercado vai terminar lateral, tá? Beneficiando então essa semana os membros do canal, porque eu vou dividir com vocês algumas estratégias de como ganhar dinheiro na lateralidade para quem é membro do canal, tá? Ganhar dinheiro na lateralidade, aproveitando essa última semana do mês de setembro, sendo que podemos ter uma alta volatilidade próximo do final de semana. Beleza? Link na descrição, Crypto Blinders, última turma, com 70% de desconto, acho que 60% de desconto, eu acho. É a última turma, até o final desse mês, dia 30 de setembro. Se esse vídeo te agregou, por favor, curta e compartilhe.